Fala galera, nesta aulinha aqui nós vamos encerrar então a sequência de aulas sobre vírus, então é o quarto vídeo que eu estou fazendo sobre isso, mas na verdade eu não falarei absolutamente nada sobre vírus. Nesta aula nós falaremos sobre viroides, virusoides e prions, que são aí conteúdos comumente dados junto com a parte de vírus. Então, sem mais demora, eu peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito e bora lá! Muito bem, pessoal, começando então a falar sobre os viroides, perceba que um viroide é muito mais simples do que um vírus. Acredite se quiser, ele é muito mais simples do que um vírus. Por quê? Porque ele não tem absolutamente nenhum envoltório. Nem o capsídeo envolvendo o material genético, que é aquele conjunto de proteínas que os vírus tinham, eles não têm. Eles são apenas uma molécula de RNA fechado, né? Não tem uma extremidade aberta, que garante pelo menos um pouquinho de estabilidade para os viróides. Galera, este grupinho aqui é restrito ao reino plant, tá? E pode causar algumas alterações morfológicas aí nas plantas, trazendo prejuízo para quem as cultiva, como por exemplo essa alteração na batata inglesa, causa um afunilamento aqui, né, no finalzinho da batata, o que faz com que ela perca valor comercial. Ainda não encontramos viroides associados aos animais, mas a biologia está sempre aberta para novas possibilidades, então pode ser que no futuro se encontre esses viroides aí. Mais simples ainda do que os viroides são os virusoides, que também são uma molécula de RNA fechado. Também não tem nenhum envoltório, mas eles são mais simples porque os viroides conseguem infectar células e se reproduzir dentro delas, utilizando o aparato biológico dessas células. Mas os virusoides nem disso são capazes. Apesar deles conseguirem entrar numa célula, eles não têm capacidade de coordenar uma reprodução. Então, eles precisam do auxílio de um vírus. Então, olha só, os virusoides eles são parasitas de um parasita, né? Eles são considerados aí parasitas moleculares de vírus auxiliadores. Essa é a ideia. Para que ele consiga se reproduzir, ou seja, produzir novos virusoides, é preciso que a célula em que ele esteja infectando seja também invadida por um vírus. E aí sim, quando o vírus for fazer a própria reprodução, de carona ele reproduz também os virusoides. Então este que é um verdadeiro parasita, né? Ele parasita um parasita. Muito bem, e para terminar esta aula, nós vamos falar sobre os prion. O que é um prion? Diferentemente dos viroides e virusoides, os prions não são formados por RNA. Na verdade, eles não têm nenhum ácido nucleico. Um prion nada mais é do que uma proteína que infecta, que tem uma capacidade de infecção, portanto uma proteína infectante, resistente à inativação. O que vem a ser isso? São proteínas com uma forma mutada. Elas são proteínas que sofreram uma deformação. E por isso, nós não conseguimos digeri-las. Essa é a ideia. Então, a gente adquire essa proteína e não conseguimos digeri-la. Beleza, mas e aí? Como é que ela se reproduz? Antes de eu falar isso, pessoal, eu vou explicar um pouquinho do que essas proteínas podem causar em nós, nos animais. Essas proteínas causam uma série de doenças conhecidas como encefalopatias espongiformes. Ou seja, elas vão atacar o sistema nervoso central, deixando-o com um aspecto de esponja. Então, dependendo do animal, ela vai receber um nome diferente aí, em ovelhas, em vacas, em humanos. Inclusive, o mais famoso aqui é o problema que ela causa em bovinos, que é o mal da vaca louca, justamente porque, por afetar o sistema nervoso central, acaba afetando o comportamento desses bovinos. Eles podem ter aí um mau controle dos seus músculos voluntários, terem agressividade e pode, inclusive, levá-los à morte. Quando um gado é infectado pelo mal da vaca louca, recomenda-se aí que se faça o sacrifício de todos os gados que fazem parte desse rebanho, porque essa proteína é altamente infectante, né, chamada de prion. Beleza, mas como que então ela se reproduz e como que ela causa esses efeitos no sistema nervoso central? Basicamente, pessoal, quando nós ingerimos esta proteína, né, que tem uma forma mutante, ela vai entrar em contato com outras proteínas, eu representei aqui como esse traço, são proteínas que possuem uma forma normal no sistema nervoso central. Mas quando esta proteína entra em contato com estas outras proteínas normais, ela induz a essa mudança conformacional, ocasionando um efeito em cascata. Essas proteínas mutantes se acumulam no meio extracelular, causando placas que vão, obviamente, causar reações inflamatórias e que vão levar à destruição do tecido nervoso, formando buracos. Por isso, um aspecto de esponja. Tudo bem, pessoal? Então, isto é um prion. Essa aula foi uma aula bem rapidinho mesmo, para terminar esse assunto, mas se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, fechou? Se você ainda não deixou o like, clica aí no joinha e até o próximo vídeo.